Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Nós queremos agradecer, meus amados irmãos e amigos, por todos vocês que estão conectadinhos e também pela atenção que você vai ter em ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós também. Esta palavra se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Cristo, capítulo 6, versículo 38, as palavras que vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nossa meditação. E nessa segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dízimo, eu quero deixar bem claro que o título de nossa mensagem é Dízimos não existe nos dias atuais. Dízimo foi bênção alguns anos passados. Dízimo era um mandamento de Deus e que o homem tinha que cumprir. Se ele não cumprisse, ele seria amaldiçoado. Como hoje, se o homem não aceitar a Cristo, ele também será, no final, um perdido. Agora, um tema controverso, nós podemos colocar, dízimo não existe para o dia de hoje, realmente é controverso. A questão do dízimo é um tópico de debate entre os cristãos. Alguns argumentam que o dízimo não é mais obrigatório, que é o nosso caso aqui, nos dias atuais, enquanto outros acreditam que ainda é relevante. Aqui estão alguns pontos a considerar. Os argumentos contra o dízimo. Por exemplo, a lei do Antigo Testamento. Alguns argumentam que o dízimo era parte da lei do Antigo Testamento, que foi abolido com a vinda de Jesus Cristo. E é realmente o que nós pregamos, é o que nós anunciamos, porque está escrito na palavra de Deus, segundo os Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que o precedente mandamento foi abrogado, que era o Velho Testamento. Também lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 18, diz que ele foi abrogado pela sua inutilidade e pela sua fraqueza. Segundo ponto, graça e não lei. Outros argumentam que a salvação é a relação com Deus, e a relação com Deus são baseadas na graça e não na obediência à lei. Exatamente o que nós falamos aqui. O terceiro ponto é contexto cultural. Alguns também argumentam que o dízimo era uma prática cultural e econômica específica do povo hebreu, que não se aplica mais nos dias atuais. Por quê? Porque nós não somos hebreus, nós não fomos convidados na primeira parte por Deus. Jesus Cristo veio para o seu povo, os judeus, mas ele disse, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Esse contexto cultural, nós afirmamos que o dízimo era sim prática cultural e econômica específica do povo hebreu, que não se aplica mais nos dias atuais, porque nós vivemos uma nova lei, a lei de Cristo. Aleluia. Os argumentos a favor do dízimo. Alguns argumentam que o dízimo é um princípio de dar que ainda é relevante hoje para alguns, como uma forma de expressar gratidão e compromisso com Deus. Alguns explicam assim, querem ganhar os outros. Apoio à obra de Deus, segundo ponto, eles estão lá apoiando. Outro argumento que o dízimo é uma forma de apoiar a obra de Deus e a comunidade cristã. Por isso que muitos se deixam levar por esses argumentos que não tem nada a ver com o que nos mostra a palavra de Deus para os dias de hoje. E ainda, bênçãos e prosperidades. Muitas pessoas chegam nas congregações onde se devolvem ou pagam dízimos exatamente com esse pensamento. Eles acreditam que o dízimo pode trazer bênção e prosperidade para os que o praticam. Por essa questão é que a maioria das igrejas brasileiras, tantos outros lugares, ainda hoje eles estão pagando dízimos, porque pensam que a bênção de Deus é comprada com dinheiro. E também ainda estão se relacionando com a velha lei,
não aceitando e nem em prática nenhuma o que disse Jesus. Porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Nós vemos alguns versículos dentro da palavra de Deus. Por exemplo, cada um contribua segundo proponha no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pronto, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é o que tem que ser praticado. Mas as pessoas, eles confundem essa questão de contribuir segundo propôs no coração, achando que eles colocaram no coração também de pagar 10%. E não é isso. Jamais eles foram pelo seu coração, a menos que seja um coração que não entendeu a palavra. Eles pagam 10% porque é incentivado e iluminado com a falsa luz do seu pastor, dizendo que se ele não pagar, ele não tem direito no céu. Tem até pastores que pregam dizendo que se não pagar o dízimo, não vai para o céu. Nesse caso, uma heresia desse tipo, fica bem claro, a expiação não é pelo sangue de Cristo, e sim pelo dízimo. Essas observações é que a gente volta aqui a falar toda segunda-feira, mostrando que o dízimo é uma maldição para os dias de hoje, porque nós não temos mais que cumprir com a velha lei, porque Jesus disse, Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Aí vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar bênção, até que não haja lugar suficiente para recolher. Mas que coisa linda, se assim fosse para os dias de hoje. Os cristãos não tinham ninguém passando necessidade, porque eles estavam sendo fiéis ao seu pastor com o dízimo. Só que naquela época, eles eram os judeus, eles eram fiéis em devolver dízimo ao pastor dos céus, através do ministério dos que eram considerados pregadores da tribo de Levi. Esses aí, eles eram felizes, porque eles levavam alimento para aquele povo, e se não levassem, era amaldiçoado. Agora hoje não. Hoje é diferente, essa é a observação. As terras foram divididas entre eles todos, as 12 tribos, mas a tribo de Levi não recebeu terras para trabalhar. Eles tinham que sobreviver às dádivas dos dízimos a Deus, era claro, era assim considerado, a eles para mantimento suficiente para a sobrevivência. Hoje, meu irmão, onde foi que você recebeu terreno da igreja para pagar dízimo? Onde estão os levitas? Se Jesus Cristo não faz parte dessa tribo, Jesus é da tribo de Judá, tem nada a ver com os levitas, mas lamentavelmente, por falta de consciência, muitos, até cantores, dizem que são levitas. Que coisa triste, que falta de entendimento. Meu irmão, minha irmã, nós somos hoje seguidores do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Salvador. Consequentemente, nós podemos dizer que somos da tribo de Judá, mas não da tribo de Levi. Não tem apoio nenhum para que você meta a mão no que é seu, no seu bolso, e venha enriquecer, ajudar a um obreiro lobo devorador, conforme Isaías diz em 56:11, que são cães gulosos. Não adianta você querer ajudar ele dizendo que está servindo a Deus, porque você não está servindo a Deus, você está sendo enganado, defraudado, roubado por uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa falsa, ridícula, como disse Jesus em 23 de Mateus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais do endro, do cominho, do hortelã, e não faz o mais importante da lei, que era usar de misericórdia. Aí ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mas se você se faz o seguidor da tribo de Levi, se você é um obediente à lei desses lobos, você, meu irmão, não deixa de forma alguma de ser um condenado. Ah, pastor, mas o senhor só me chama de condenado. Meu irmão, minha irmã, não sou eu, é a palavra de Deus. O que adianta a gente ouvir a palavra e não guardar no coração? Chegar aquele dia,
você dizer: Senhor, eu fui fiel nos dízimos, e Jesus dizia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O que adianta? Você tem que ser fiel ao Senhor no que diz respeito à sua fé em Cristo, no que diz respeito a seguir os passos do Senhor, os ensinamentos dele, que ele diz da sua palavra: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinai a eles, para que eles aprendam a fazer o que eu vos mando. E o que Jesus manda? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. É isso, são os mandamentos do Senhor. Como é que eu estou amando o próximo com a mão no bolso dele, roubando ele, meu irmão? Pelo amor de Cristo, um ladrão não entra no reino de Deus. É por isso, meu irmão, que nós temos que estar sempre atentos e não deixar de falar na eloquência, na sinceridade, na bravura do Evangelho, que é a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre pregando, anunciando como ela é a palavra do Senhor, que não podemos voltar atrás, que não temos como mudar. Algumas pessoas às vezes querem mudar. A gente já encontrou alguns que querem reescrever a Bíblia achando que está errado. Nunca a Bíblia foi errada, jamais a Bíblia estará errada. A palavra de Deus não tem que ser atualizada, nós é que temos que nos atualizar por ela. E a atualização é deixar de seguir as trevas através de imagens de escultura, de reza, de dança, de coisas imundas, e seguir o Senhor com santidade. Pedro disse: sede santo porque eu sou santo, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Meu irmão, esta é a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, que nós temos que pregar. Veja o que Jesus diz aqui, Lucas 6:38, que nós iniciamos a nossa mensagem: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós também. É o que está escrito. Então nós temos que estar sempre atentos pelo que diz a palavra de Deus. A nossa conclusão rápida, aqui como eu disse, seria bem resumido o nosso tempo. A conclusão é: a questão do dízimo é complexa e depende da interpretação individual da Bíblia. É importante, meus irmãos, considerar os diferentes pontos de vista e buscar orientação espiritual para tomar decisões informadas. É que a Bíblia nos mostra bem claro, Jesus dizendo em Mateus 10:8, ele diz: curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Faça isso, tá bom? É o que Jesus Cristo manda, é o que ele ensinou, não é o que Malaquias ensina, porque ele diz que a lei e os profetas passaram, mas é o que ele ensina para os dias atuais. Os dízimos não são para os dias atuais, ou seja, o dízimo não existe nos dias atuais. Aceite a Cristo e viva a palavra de Deus como ela é. Querido Deus e Pai que está no céu, te agradeço em nome de Jesus Cristo por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui falando essa verdade. Que o Senhor ilumine os corações, ilumine as pessoas que nos ouvem nesse momento. Te peço no nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que está orando, diga amém e tenha um bom dia no nome do Senhor Jesus.